A morte de Michael Jackson um ano depois. A justiça americana pode julgar por homicídio o médico do cantor. Você vai saber agora por que ainda há tanta dúvida sobre a morte do astro. E exclusivo, as imagens do cemitério proibido, onde Michael está enterrado. Michael Jackson, um ano depois. Você começa agora uma viagem pelo mundo de Michael Jackson, no primeiro aniversário da morte do rei do pop. O cemitério cercado de seguranças. Corre o risco de a gente não só perder a imagem, mas perder o equipamento também. O hospital que atendeu o astro nas últimas horas de vida. A mansão em que ele morava. E como está Neverland, o parque de diversões particular que Michael montou na Califórnia. Um ano depois, o médico do cantor aguarda julgamento. Uma audiência preliminar acontece nesta semana. O Dr. Murray pode ser condenado por homicídio. A morte de Michael Jackson já não é tão misteriosa quanto nos primeiros dias. Ele sofreu uma overdose por excesso de analgésicos de venda restrita. O corpo de Michael está neste cemitério em Los Angeles. Aqui foram enterradas algumas das personalidades mais famosas do mundo, um lugar que ficou ainda mais vigiado de um ano para cá. Nossa equipe conseguiu entrar no cemitério. É a primeira vez que uma TV brasileira vai ao local onde o rei do pop está sepultado. Uma área muito bonita, toda gramada com árvores bem frondosas, grandes. Nós estamos atrás do que eles chamam aqui de grande mausoléu. É onde está o corpo do Michael Jackson. Vamos lá. São milhares e milhares de placas com inscrições dos nomes das pessoas mortas e enterradas aqui. Milhares. Agora a gente não viu ninguém, segurança, nada por enquanto. Sabe-se que é proibido filmar naquela área, mas pelo menos até aqui nada. Vamos seguindo. Certamente o Michael Jackson não está numa área como essa aqui, está numa área reservada, num mausoléu. Vou tentar encontrar. Michael Jackson morreu em 25 de junho do ano passado, mas foi enterrado quase 2 meses depois. O velório foi uma cerimônia fechada, onde participaram apenas parentes e os amigos mais próximos. Cerca de 200 convidados chegaram em limusines. Um caixão folheado a ouro e prata guardava o corpo de Michael. Estas são as últimas imagens divulgadas do funeral do astro. O mausoléu onde o corpo de Michael está sepultado é o mais seguro do cemitério. Um lugar vigiado 24 horas por dia. Tudo para evitar o vandalismo de fãs que queiram se aproximar demais do ídolo. Seguimos procurando o mausoléu dentro do cemitério de Forest Lawn. Quando aparece algum carro da segurança, o repórter cinematográfico Jean Ribeiro para de gravar e esconde a câmera. Já estamos chegando no prédio ali na frente. Vamos ver aqui. Deve ser ali, deve ser ali. Nós ainda vamos chegar mais perto do mausoléu e tentar filmar o interior do prédio. O lugar onde descansa uma das celebridades mais talentosas e intrigantes que o mundo já conheceu. Uma vida de sucesso. Uma carreira meteórica.
Michael Jackson, um astro, um ídolo, um solitário. O homem que mudou a história da música teve uma morte prematura. E uma vida cercada por luxo, fama e escândalos. Negro ou branco? Um pedófilo ou apenas uma pessoa que não quis deixar de ser criança? Uma máquina de fazer dinheiro e uma máquina de gastar dinheiro. O homem que ajudou a tirar a música negra do gueto era uma figura completamente diferente quando apareceu em público pela última vez, em Londres. Michael Jackson anunciava a turnê que não chegou a acontecer. Seriam 50 shows, começando pela capital inglesa. O nome da turnê, This Is It, em português, é isso, acabou. 50 anos de idade, 45 de carreira. Michael Jackson começou criança, ao lado dos irmãos mais velhos. O grupo Jackson 5 foi uma criação do pai, Joe Jackson. Logo Michael se destacou. A família Jackson era pouco para o talento dele. Em 81, veio Thriller, o grande sucesso. Thriller foi o álbum mais vendido de todos os tempos, 100 milhões de cópias. Michael dançava, cantava e encantava uma legião de fãs. Ele revolucionou a música pop e criou uma linguagem para os videoclipes. Entrou para a história como o criador do Moonwalk, o passo em que o dançarino parece deslizar para trás. Um movimento imitado infinitas vezes por seus seguidores. Mas Michael era único. Em fevereiro de 1996, no auge da carreira, o astro do pop esteve no Brasil para gravar o videoclipe da música They Don't Care About Us. O Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, e o Pelourinho, em Salvador, foram escolhidos como cenário. A recepção calorosa dos brasileiros se repetia em todos os lugares do mundo. Michael Jackson era um músico adorado, mesmo no momento mais sombrio de sua carreira. A notícia da morte dele atingiu os fãs como uma bomba. Imediatamente, milhares de pessoas congestionaram sites da internet em busca de informações sobre o ídolo. A rede se transformou numa espécie de arquivo de imagens e vídeos raros. Como este filme de ficção científica, em que Michael encarna o capitão de uma nave espacial tripulada por alienígenas. As últimas horas de vida de Michael Jackson alimentam até hoje a curiosidade dos fãs. 25 de junho de 2009, 11 horas da manhã. Michael está na mansão onde mora, em Los Angeles. Ele recebe uma mistura de fortes analgésicos para dormir. Aproximadamente 1 hora e 15 minutos depois, Michael tem uma parada cardíaca. Ele fica inconsciente. Um funcionário da mansão liga para o serviço de emergência de Los Angeles.
I need an ambulance as soon as possible. That needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not breathing. So. Okay, how old is he? He's 50 years old. He's unconscious, he's not breathing? Yes, he's not breathing. Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay? Okay, let's get him down to the floor. I'm going to help you with CPR right now, okay? We have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to anything. No, he's not responding to CPR. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Okay, so the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay, we're on our way. Os paramédicos tentam reanimar Michael. Ele é colocado na ambulância e levado para o hospital. Esta foto é a última imagem de Michael Jackson antes do anúncio da morte. Um ano depois, o Domingo Espetacular refaz o caminho. Os paramédicos chegam aqui à casa onde morava Michael Jackson ao 12:30. Tentam reanimá-lo, um esforço que durou exatos 42 minutos. Nós agora vamos refazer o trajeto percorrido pela ambulância na tarde do dia 25 de junho do ano passado. Daqui até o hospital nós vamos andar mais ou menos 4 quilômetros, 3,9 quilômetros até a emergência. Los Angeles é uma cidade que tem um trânsito muito ruim. E o fato aconteceu no início da tarde, um horário em que existe muito engarrafamento. Porém, a ambulância percorreu esse trajeto em apenas 2 minutos. 2 minutos apenas. Ali à frente, a primeira placa, hospital. A curva à esquerda. O imenso prédio do hospital pertence à Universidade de Los Angeles. Você agora vai ver imagens gravadas por nossa equipe dentro do hospital e o lugar para onde Michael Jackson seria levado caso tivesse sido socorrido a tempo. Esta é a entrada do pronto-socorro do hospital. A ambulância que trouxe Michael Jackson estacionou bem aqui. Visitantes não são autorizados a entrar por aqui. Com uma câmera escondida, entramos pela porta principal do hospital. Esse é considerado um dos melhores hospitais dos Estados Unidos. O lugar é enorme. Cerca de 300 mil pessoas são atendidas a cada ano. A equipe médica ultrapassa 1.500 funcionários. Apesar dos números, o hospital parece deserto. Poucas pessoas transitam por aqui. Os corredores estão quase vazios. Seguimos até o elevador. Segundo andar. Por aqui, outro longo corredor vazio. Entro novamente no elevador. Sigo ao 7º andar do hospital. A porta do elevador se abre. Neste andar, funciona a UTI do coração. Se Michael Jackson tivesse sido estabilizado na emergência, seria trazido para este local. A confirmação oficial, um boletim divulgado pelos médicos do hospital da Universidade de Los Angeles. Michael Jackson está oficialmente morto. A notícia se espalhou. Homenagens vieram de várias partes do planeta. Fãs desolados lamentavam a perda do ídolo. Procuravam explicações. Enquanto isso, em Los Angeles, a polícia iniciava uma delicada investigação. Quais as causas da morte de Michael Jackson? O que teria acontecido dentro da mansão? Um homem era a chave para responder a todas essas perguntas. Uma pessoa foi indiciada pela morte de Michael Jackson. Conrad Murray, médico particular,
do cantor. O Dr. Murray estava na mansão de Michael na hora da parada cardíaca e foi o primeiro a tentar reanimá-lo. O médico responde por aquilo que aí no Brasil seria homicídio culposo, aquele sem a intenção de matar. O médico foi ouvido pela polícia e também neste prédio, aqui atrás, um fórum em Los Angeles, onde corre o processo pela morte do astro do pop. O Dr. Murray tem consultório na cidade americana de Houston, no Texas. Ele foi contratado para acompanhar Michael Jackson durante a turnê que iria começar em breve. No dia da morte, o Dr. Murray saiu da mansão sem dar explicações. Foi o suficiente para ele se tornar o principal suspeito pelo que aconteceu. O carro que ele dirigia chegou a ser apreendido pela polícia, que também fez buscas no consultório dele em Houston. A autópsia realizada no corpo do cantor confirmou que Michael morreu devido a uma intoxicação provocada pelo excesso do analgésico Propofol. Neste vídeo gravado pelo próprio Dr. Murray e divulgado um mês depois da morte de Michael, o médico nega que tenha agido de forma errada. Mas o Dr. Murray tem muito ainda a esclarecer. A dúvida é, por que ele levou tanto tempo, mais de meia hora, para chamar os paramédicos? Será que o Dr. Murray teria algo a esconder que poderia incriminá-lo? Durante o depoimento à polícia, meses depois, o Dr. Murray reconheceu que aplicou uma dose de anestésico em Michael na véspera da morte do cantor. O julgamento dele foi adiado várias vezes. O médico pessoal de Michael Jackson pode ser condenado a 4 anos de prisão e ainda perder o direito de exercer a medicina nos Estados Unidos. As cirurgias e o uso frequente de vários medicamentos acompanharam as transformações ao longo da vida de Michael Jackson. Essa animação mostra como Michael era no começo da carreira e como ficou depois de tantas cirurgias plásticas. Michael morreu sem admitir tantas operações. Como mostra esse documentário de 2003, feito por um jornalista inglês que acompanhou Michael por vários anos e exibido com exclusividade pela TV Record no Brasil. They try to say, why do you keep changing it? It's not true. It's just the nose, you know? Even though the shape of the face is different. Because I've changed. How have you changed? I was a little kid. I'm talking about pictures of you in your 20s. No, I was changing. I'm telling you the honest truth. I don't do anything to my face. Honestly. Honestly. Michael Jackson costumava vir a este prédio aqui atrás, em Beverly Hills, na região de Los Angeles. No segundo andar fica a clínica do Dr. Arnold William Klein, dermatologista, o responsável pelos tratamentos de pele do cantor. Foi lá na clínica que Michael Jackson conheceu a enfermeira Debbie Rowe, mãe de Prince e Paris, os filhos mais velhos de Michael. Também foi na clínica que Michael Jackson conheceu Jason Pfeiffer, assistente do Dr. Klein. Jason foi à imprensa e fez declarações que revoltaram fãs no mundo inteiro. Disse ter sido namorado de Michael, de quem se considera a alma gêmea. Ele é assistente do Dr. Klein. Depois da morte do cantor, Jason fez declarações que revoltaram fãs no mundo inteiro. Ele disse que namorou Michael e que se considerava a alma gêmea do rei do pop. I believe that he was probably my soulmate. Jason Pfeiffer e Michael Jackson teriam se conhecido em 2008. Pfeiffer diz que os dois se sentiram atraídos desde o primeiro encontro. Pfeiffer contou detalhes. Disse que ele e o cantor tiveram um caso de amor muito passional e sexual. Nossa equipe tentou encontrar o suposto namorado de Michael Jackson. Este estacionamento fica ao lado da clínica do Dr. Klein.
Com uma câmera escondida, conversamos com o gerente do lugar. Pergunto a ele sobre Jason Pfeiffer. O gerente diz que o suposto ex-namorado de Michael Jackson costuma estacionar o carro dele aqui, mas não o vê há mais ou menos uma semana. Ele conta que Pfeiffer foi ameaçado por fãs do rei do pop após a declaração à TV americana. Na época, o dermatologista de Michael Jackson confirmou as declarações do assistente. Nós também tentamos localizar o Dr. Klein. A clínica dele fica ao lado do estacionamento. Eu entro. Esta porta de madeira nos leva a um corredor iluminado. Foi por esse mesmo corredor que Michael Jackson passou inúmeras vezes ao longo de anos de tratamento. No quadro, o nome do dermatologista, Arnold Klein. Consta que a clínica fica no segundo andar, número 204. Vamos lá. Sala 204. Apenas uma porta nos separa do médico que pode nos esclarecer uma das muitas polêmicas que envolvem o astro. Somos recebidos pela gerente da clínica do Dr. Klein. Pergunto por ele. Explico os motivos que nos levam até lá. A mulher diz que o médico não vai nos receber. Boatos, escândalos e mistérios sempre cercaram a carreira de um dos maiores astros da história da música. Depois da morte, não poderia ser diferente. Não demorou muito para surgirem notícias bizarras. A mais curiosa de todas, Michael Jackson não teria morrido e o funeral teria sido uma farsa. Michael estaria vivo e teria assumido a identidade deste homem. David Rothenberg, estudante de direito, 33 anos e amigo do ídolo pop. Essa entrevista ao apresentador Larry King, da TV americana, foi ao ar em setembro do ano passado, 2 meses depois do funeral. Dave conta que considerava Michael um pai. Os dois se conheceram no hospital para tratamento de queimados em 1984. Michael se recuperava de ferimentos sofridos durante a gravação de um comercial de refrigerante. Dave estava lá porque teve 90% do corpo queimado pelo próprio pai. Ele tinha apenas 6 anos. Segundo a família de Dave, todo o tratamento foi pago por Michael Jackson. As semelhanças entre avós. To liberate myself from the confines of my father's criminality. So I was kind of worried, and it took her longer. E o jeito de agir de Michael e Dave alimentam ainda mais a imaginação dos fãs. Dave nunca desmentiu os boatos sobre ele ser apenas um disfarce usado pelo rei do pop. Michael seria capaz de armar uma história dessas? Para muitos, o astro da música enfrentava graves problemas emocionais, consequência de uma infância de violência e humilhação. Este é o homem que deu vida e transformou a história do ídolo. Joseph Walter Jackson, o patriarca da família Jackson, o pai de Michael Jackson. Um homem rígido que sempre sonhou com a fama. De origem conservadora, Joe projetou para os filhos o futuro que ele não conseguiu realizar. Nestas imagens, ele dá uma entrevista exclusiva à TV Record. No, after the kids was born, I started working with them, and then I saw that I could do more with them than I could myself. Desde o início, ainda como integrante dos Jackson 5, Michael demonstrava um talento sem precedentes. Era de longe o melhor de todos os irmãos. Sob o olhar atento do pai e uma direção severa, Michael teve que aprender a sempre ultrapassar os próprios limites. Joe
sempre foi alvo de críticas, principalmente quando o assunto era agredir os filhos durante os ensaios. Ele nega. I've been a great father, you know. I was a good father. I supported not just Michael. And the only we talking here about Michael, we talking about the whole Jackson family. Para Michael, as lembranças eram bem diferentes. Nesta entrevista ao jornalista inglês Martin Bashir, o rei do pop desabafou. Terrified of him. Terrified. I can't tell you. I don't think he realizes to this day how scared. I mean scared. So scared that I would regurgitate. Michael ainda revelou detalhes de uma infância difícil. He does with a belt in his hand. And if you miss a step, expect to be Just let me go back. You just said that you would practice the dance steps and your father would be holding a belt in his hand. Is that what you just said? Yes. And he would tear you up if you missed. And so we, not only were we practicing, we were nervous rehearsing because he sat in the chair and he had this belt in his hand. And if you didn't do it the right way, he would tear you up, really get you. And I got it a lot of times. How often would he beat you? Too much. Would he only use a belt? Why do you do this to me? No, more than a belt. Ironing cords, whatever's around. Throw you up against the wall as hard as you could. See, it's one thing to... But you were only a child. I know. You were a baby. I know. It's one thing to discipline. And you were producing successful records. I know. He would lose his temper. I just remember hearing my mother scream, "Joe, you're gonna kill him, you're gonna kill him, stop it, you're gonna kill him," you know, and I was so fast, you know, he couldn't catch me half the time, but when he would catch me, oh my God, it was bad. It was really bad. Será que a infância difícil explica o relacionamento de Michael Jackson com outras crianças depois de adulto? A carreira dele foi abalada por seguidas acusações de abuso sexual de crianças. Os abusos teriam acontecido quase sempre em Neverland, o parque de diversões particular de Michael Jackson. A primeira acusação de pedofilia veio em 93. Um pai acusou o cantor de molestar o filho de 13 anos. A queixa foi retirada depois que Michael fechou um acordo milionário. 10 anos depois, durante entrevista ao jornalista inglês, Michael apareceu de mãos dadas com uma criança. Uma cena comum, segundo o próprio cantor. Na época, ele tentou rebater as acusações de pedofilia. I was shocked because God knows in my heart how much I adore children. But isn't that precisely the problem? That when you actually invite children into your bed, you never know what's going to happen. But when you say bed, you're thinking sexual. They make that sexual. It's not sexual. But we're going to sleep. I tuck them in. I put a little music on, and do a little storytelling. I read a book. It's very sweet. Put the fireplace on. Give them hot milk. You know, we have little cookies. It's very charming. Very sweet. Sure. It's what the whole world should do. A entrevista caiu como uma bomba na carreira e na vida pessoal. Michael voltou a ser alvo de investigações. Pagou pequenas fortunas para se livrar da cadeia. Foi obrigado a se apresentar à polícia. Em 2005, Michael foi julgado e absolvido de todas as acusações. Depois do julgamento, em plena decadência, o cantor saiu de Neverland. Foi morar na mansão de Los Angeles, em que viria a morrer 4 anos depois.